Vamos já falando mais uma vez da fraude do INSS. A Jovem Pan está em cima desse assunto. Em mais um desdobramento da fraude do INSS, o nosso repórter Bruno Pinheiro teve acesso a informações exclusivas que indicam o possível envolvimento do senador Weverton Rocha, aliado do ex-ministro da Previdência Carlos Lupe, nesse escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Bruno, quais são as informações? Parece que deu um apavoro geral, hein? Oi, Fernando Capês, ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui no Linha de Frente. Ontem a Jovem Pan exibiu com exclusividade ao longo de todo o dia em vários jornais, vários documentos, laudos, comprovante de envio de dinheiro, na verdade também para outras contas, envolvendo as entidades e representantes do Congresso Nacional. Agora a gente tem essa informação, então, com quem eu conversei nas últimas horas, a expectativa para o depoimento do senador Weverton Rocha. Weverton Rocha, que a sua assessoria já confirmou que ele se encontrou com o homem que é o careca do INSS, que esteve no Senado Federal, mas, de acordo com a assessoria de Weverton Rocha, ele se apresentou como um representante do setor de farmácia. Além de estar lá no Senado Federal, no gabinete de Weverton Rocha, ele também esteve em um churrasco na residência de Weverton Rocha. A gente já tem uma arte para tentar entender um pouco como funciona então essa movimentação. O Weverton Rocha é da mesma legenda do ex-ministro do Carlos Lupe, que também acaba tendo essa influência dentro do INSS, onde o Antônio Carlos tinha toda essa influência para conseguir os consignados. Ele fez vários consignados, de acordo com a investigação, era envolvido nesse esquema, inclusive vários veículos de luxo também foram apreendidos na capital federal após essa operação sem desconto. Aqui, com essa arte, a gente tem uma legenda, ou melhor, são várias legendas, tanto de representantes do Congresso Nacional envolvidos nessa história. A gente vê então a legenda do ministro Carlos Lupe, do PDT, com quem eu conversei. Representantes dessa entidade disseram que o seguinte: eles conversavam com nomes da oposição dentro do PL e também nomes de dentro da legenda do presidente Lula, dentro da base do governo ali no Congresso Nacional. E que esses nomes era quem davam essa sustentação. Ainda do outro lado, a gente vê o nome e essa foto do senador Weverton Rocha, ligado à CONTAG. A gente teve acesso a uma informação no site oficial do senador Weverton Rocha, inclusive, na sua campanha, ele recebendo o apoio da CONTAG em um evento. Esse evento teve o discurso do atual presidente, inclusive da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Agricultores, dos trabalhadores rurais e familiares, dizendo que o Weverton é um companheiro sempre muito ativo, que eles acreditavam no comprometimento e em todas as ações do senador Weverton Rocha. Isso foi divulgado, esse encontro, essas fotos, diretamente, tanto na rede social quanto em um site oficial do senador da República, Weverton Rocha. Agora, o que dizem os aliados, os ligados à investigação, tanto por parte da Polícia Federal, que cerca de 15 nomes do Congresso Nacional estariam envolvidos nessa investigação. O senador Weverton Rocha, ele deverá ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. Ele não vai ser ouvido na condição de investigado. Ele vai lá para dar informações sobre este esquema, se tinha conhecimento do que acontecia entre o INSS, entre os bancos e também o consignado. Mas, se houver um novo entendimento de que o senador da República, o Weverton Rocha, esteja envolvido nesse esquema, ele então se torna investigado. Ele sendo um senador da República, este caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí envolve os ministros do STF nesta investigação, já que o Weverton é senador e tem o foro privilegiado. A nossa equipe já tentou contato com a assessoria do senador Weverton Rocha, ainda não veio uma resposta, mas então, só para a gente entender como funcionava e o que esses auxiliares dessas entidades com quem a Jovem Pan tem conversado nas últimas horas revelam
essa influência. E confirmam também esses nomes ligados tanto à investigação quanto às entidades que tinham uma mensalidade que era obrigatório ser repassado para esses parlamentares do Congresso Nacional, para conseguir dar essa visibilidade, conseguir essa articulação tanto em órgãos do governo federal quanto em algumas instituições e para conseguir dar essa sustentação em todo esse esquema. Este caso ele está sendo investigado, ainda não tem um dia agendado para o depoimento do senador da República, o Everton Rocha, ligado do ministro Carlos Lupe, inclusive da mesma legenda. O ministro que foi exonerado após a divulgação de todo esse escândalo de um desconto indevido, ilegal, dos aposentados ligados ao INSS. Fernando Capês. Ô Bruno, eu vou fazer umas perguntas para você depois, para a gente deixar muito claro, exatamente, deixar os fatos claros para a gente poder debater aqui. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ele pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, explicações sobre a criação da CPI do INSS e deu um prazo para a Advocacia Geral da União se manifestar. É isso mesmo? Em até 15 dias, se haver esse interesse, na verdade, em ingressar nesta ação, mas o ministro Luiz Fux acabou se tornando, então, esse relator. Ele acabou enviando essa notificação para o deputado Hugo Motta, atual presidente da Câmara dos Deputados, requerendo informações sobre essa solicitação de uma instalação de uma CPI para investigar esse escândalo do INSS. A oposição já conseguiu o número regimental de assinaturas na Câmara dos Deputados, mas houve um silêncio por parte de Hugo Motta e outra, porque existe uma certa fila, cerca de 11 solicitações de comissões para serem instaladas. Então, não tem como também autorizar 11 de uma só vez, tinha que fazer uma negociação, mas até agora essa negociação não aconteceu. Então, Luiz Fux enviou esse ofício requerendo informações de Hugo Motta para dar uma explicação e também para a Advocacia Geral da União, se tiverem interesse em se manifestar sobre esse assunto, em que até 15 dias possa responder e esclarecer essas informações ao Supremo Tribunal Federal, sendo mais exato ao ministro Luiz Fux. Eu vou fazer algumas perguntas. Se você tiver informação, sim. Se não, evidentemente, o que já é de conhecimento público, sim. O que não é, obviamente, não. Esse careca de INSS, que é o operador aí, ao que tudo indica, da quadrilha de desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas, ele, no início desse governo, em janeiro de 2023, ele participou de uma reunião em que estava presente na cabeceira da mesa o Volney Queiroz, atual ministro da Previdência, e o número 2 do Carlos Lupe. Esse careca de INSS, o operador suspeito que desviou bens, ele integra algum partido, ele está filiado a algum partido ou não? Não, essa informação não foi confirmada, mas não tem que ele seja algum representante ou ligado a alguma legenda, só que era uma espécie de um lobista, na verdade. É tão verdade que a assessoria do senador Everton Rocha informou que ele estava se apresentando tanto na residência lá do Everton Rocha, que ele tem o hábito de reunir ali tanto os ministros quanto os senadores para fazer uma espécie de uma costela no fogo de chão, e esse churrasco estava sendo feito na casa de Everton Rocha quando um outro amigo levou esse nome, então, esse lobista, até esta residência. Mas antes, ele esteve no gabinete de Everton Rocha e lá ele chegou se apresentando como um representante do ramo de farmácia, do segmento de farmácia. Estava para discutir assuntos do segmento de farmácia. Algo que mais acontece dentro do Congresso é essas visitas de lobistas, na verdade, tentando ajudar ou favorecer algum setor específico. Então, essa era a ligação, esse envolvimento com esse lobby, representando às vezes alguns setores, mas tinha influência também em outros assuntos que acabou chegando no esquema do consignado ligado diretamente ao INSS. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Aí estão as informações. Nossos debatedores estão ávidos para discutir esse tema, um tema vergonhoso, polêmico, mas ao mesmo tempo triste. Muito obrigado pelas suas informações, Bruno Pinheiro. Bom, Paulo Loyola, parece que há um envolvimento aí de dezenas de políticos
muita gente tomou nessa teta suja. O que você tem a dizer? Esse escândalo aí pode ser um escândalo aí de proporções inimagináveis. Talvez estejamos diante da ponta do iceberg. Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde, principalmente para o pessoal do YouTube, sempre tão carinhoso com a gente. Bem, em relação a isso, só para reforçar um ponto aqui, porque a imagem acabou mostrando uma coisa diferente, como se o Antônio Oliveira, que é o careca do INSS, fosse ligado ao PDT, e isso não procede. Dito isso, é importante lembrar também que, inclusive, Capês, eu não sei se passou aqui batido quando o pessoal foi fazer ali a imagem, mas o Antônio Oliveira, o careca do INSS, fez uma doação de R$1 milhão para a campanha de Bolsonaro em 2022 no CPF dele. Não foi nem... não tem nem suspeita que tenha sido em nome de outra pessoa. Então, acho aí mais um elemento para a gente... Sou muito a favor das investigações, que inclusive a gente entenda onde começou, como começou. Agora, também fazer uma justiça aqui com o senador Everton. Ele está sendo convidado ali pela comissão, pela investigação, não como investigado. Está sendo chamado como ouvinte do processo, o que não o torna, neste momento, diferente do que está sendo dito aqui, investigado pelo processo. Muito bem. Mônica Rosenberg, nós estamos aqui diante de um escândalo de grandes proporções. São mais de 6 bilhões de reais desviados de pensionistas e aposentados, muitos deles da zona rural, parece que são 9 mil entre aposentados e pensionistas. E tem aí uma associação da qual o irmão do presidente Lula é diretor, que é a CONTAG, investigada por suspeita de desvios, assim dizem os sites todos, de 2 bilhões de reais. Mas não integraram ali a ação da Advocacia Geral da União, ficaram de fora do bloqueio de bens. Se tem alguma explicação para isso, você não acha que, como disse o Paulo Loyola, doa a quem doer, tem que ser investigado, quem tiver que responder, que seja responsabilizado. Agora, esse careca do INSS, nesse governo, andou bastante pelos gabinetes lá, viu? Queria te ouvir. Capês, boa tarde você que nos acompanha na Jovem Pan. A explicação para isso é muito simples, é picaretagem. Aonde esse careca andou, certamente não dá para saber, porque não começou neste governo, é alguém que talvez está lá há muito tempo, ele é um lobista que, vamos lembrar, o lobby é uma atividade que pode e deve ser saudável, regulamentada, é uma atividade importante, porém existem alguns lobistas que são pouco republicanos. E este, nitidamente, é um caso em que a investigação precisa acontecer com um olhar de duplo eixo. Um é entender por que durante tanto tempo houve essa roubalheira, esse sangramento do dinheiro dos aposentados, como é que isso pôde durar, quem eram os peixes grandes, se tinha senadores, se tinha outros políticos envolvidos, quem eram os responsáveis, e aí não é procurar o culpado, se é o Lula, se é o Bolsonaro, onde que começou, responsáveis ao longo do tempo, todas as pessoas que permitiram que isso continuasse, que isso crescesse, para que elas sejam punidas. Não é para fazer vídeo, não é para xingar, é para que elas sejam punidas pelo que elas fizeram. E o segundo ponto importante é implementar mecanismos para que isso não se repita. Não é só para ficar dizendo, olha, tá vendo, foi esse, foi aquele. O que vai acontecer para evitar que isso no futuro venha a se repetir? E isso eu não estou vendo. O Ministério já declarou lá, né? Entrou o Volney, que era braço direito do Lupe, e eles declararam que fizeram alterações, que fizeram mudanças, que vão controlar. Precisamos entender o que foi feito e como é que isso vai garantir que nunca mais os nossos aposentados sejam roubados. E aí o último detalhe, o roubo foi no atacado, a devolução está sendo feita no varejo, só para quem pede. Você citou aí 9 mil pessoas vítimas, menos de 1.500 entraram dizendo que foram roubadas. Importante que todo mundo receba dinheiro de volta e não dinheiro do pagador de impostos, dinheiro de todas essas associações, inclusive da CONTAG, que estiveram envolvidas e se beneficiaram. Maria De Carli, as investigações da Polícia Federal apontam que esse tal desse careca, aí, o carequinha do INSS, desviou cerca de 60 milhões de reais e comprou
tinha Lamborghini, tinha até em nome de ministro do TCU, da mulher do ministro do TCU, uma delas, Ferrari, carros importados, e também pagou propina para servidores do INSS. Ele era o operador financeiro aí dessas associações. Muita gente meteu a mão nessa grana, muitos políticos meteram a mão nessa grana, as associações também se fartaram roubando esse dinheiro, isso deve ser dinheiro que vai para a campanha também, não se sabe. Então eu te pergunto, quando a gente fica politizando a discussão e tenta jogar no colo do Jair Bolsonaro ou do Lula mesmo, que são presidentes, não têm um envolvimento direto com este esquema, nós não estamos fazendo o jogo dos corruptos, dessas associações, não temos que apoiar essa investigação imparcial, técnica, e pegar todo mundo que meteu a mão desses pensionistas e aposentados? Concordo plenamente, Capês. E como você mesmo disse na sua fala inicial, e eu concordo também 100%, estamos apenas vendo ali a ponta do iceberg de um esquema extremamente profundo e denso, quiçá um dos esquemas de corrupção mais assustadores na nossa recente década, né? Nessa década que a gente se encontra, né? Já passamos por tantos aqui, a gente até conversava nos bastidores sobre o Mensalão, o Lava Jato e agora esse do INSS, né? Estima-se aí um rombo de cerca de 6 a 7 bilhões de reais, mas há quem diga que pode chegar a 90 bilhões de reais e como a Mônica disse aqui, é um esquema que já, né, superou governos, começou lá atrás, em 2006, aparentemente, e mostra muito tristemente um problema muito mais grave da nossa sociedade, que é a questão da corrupção endêmica. A corrupção não está apenas no Congresso, ela está nas instituições que prestam serviço ao cidadão, nas instituições que prestam serviço aos nossos idosos, que é uma parte da população que é muito vulnerável e precisa desse dinheiro e precisava desse dinheiro para viver, com cerca de um salário mínimo, pessoas que têm suas poupanças desviadas. E uma outra problemática também que diz respeito a isso é a falta de transparência dos nossos órgãos públicos. As pessoas não sabem para onde estão indo o dinheiro delas, não sabem a questão onde os impostos delas são investidos. Então é uma problemática muito grande e eu defendo, Capês, que isso é um problema nacional. Temos que ter direita e esquerda todas unidas para fazer o lobby legal, né? Aí tá aí o lobby bacana, ninguém quer fazer. Para fazer o lobby, para a gente ter uma CPI, uma CPMI que está se arrastando, não é do interesse dos grandões, mas é preciso algo ser feito. E o que pode ser feito é uma investigação mais adequada. Vou fazer uma correção? Por favor. Na verdade, só para fazer uma correção aqui, gente, eu citei que ele fez uma doação de 1 milhão, na verdade ele fez uma doação de R$1 apenas. A campanha do Bolsonaro, então eu queria corrigir esse dado aqui. Parabéns pela honestidade intelectual. Meu querido Rodolfo Maris. Agora, o ex-procurador-geral do INSS, o advogado que cuidava de todos os interesses jurídicos da instituição, do órgão, que é o Virgílio Filho, recebeu na sua empresa a Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Jonasson. 7 milhões e meio. 7 milhões e meio dessa grana do procurador-geral. E tem também André Fidelis e Alexandre Guimarães, são ambos ex-diretores do Instituto. Todo mundo investigado pela Polícia Federal. O que eu não consigo entender é o seguinte. Tem Polícia Federal para estar investigando a turma, as velhinhas do 8 de janeiro. Tá lá todo mundo em cima, não falta, o processo caminha rapidamente. Tem um monte de processo prescrevendo nos escaninhos da Justiça, no Supremo, no STJ, nos tribunais, um monte de gente com foro privilegiado tendo prescrito os processos, mas ali os processos estão andando. Bolsonaro já foi denunciado em março, setembro já dizem que vai ser preso. Você não acha que o governo poderia fazer uma força-tarefa com a Polícia Federal para acelerar as perícias que vão ser feitas? O que você acha? Está andando devagar demais. Muito devagar, Capês. Aliás, boa tarde, Capês, meus amigos de bancada. Mandar um beijo especial para Juliana Fratini, uma grande amiga que está nos assistindo. Capês, eu quero fazer 3 colocações aqui antes de responder a sua pergunta, tá? A primeira é sobre a imagem que foi colocada aqui, colocando o careca do INSS, que na verdade eu quero dar nome
a essa pessoa, porque eu também sou careca, e quando fala careca do INSS, há uma empatia aqui. É o Antônio Carlos Camilo Nunes, Antônio Carlos, o careca do INSS. A imagem que foi colocada, sabiamente pela nossa equipe, que faz uma produção excelente, não quis dizer que ele era do PDT, muito pelo contrário. É uma questão interpretativa que o Paulo Loyola fez, de que aquela imagem estava associando ele ao PDT. Não é nada disso, porque do lado do PDT também tinha o símbolo do PT e do INSS. Ou seja, é uma questão totalmente interpretativa. Parabéns à nossa equipe que faz um trabalho excepcional. E sobre esse R$1 que foi depositado na conta do Bolsonaro, como o Loyola trouxe aqui também, tem que ver se esse R$1 é oriundo exatamente dessa farra, desse golpe aí, dessa roubalheira do INSS. Se for, tem que ser punido principalmente por esse R$1. Tá de brincadeira, irmão. Tem que ser. Se roubou do INSS trouxe, porque a diferença de R$1 milhão para R$1 tem que ser corrigido. Só pode fazer uma contribuição ao teu raciocínio. Claro. Quando o crime organizado queria, por exemplo, sujar um promotor, um juiz correto, eles faziam, às vezes, depósitos de pequenas quantidades. Não estou dizendo que seja o caso, não tem um juiz de valor. O Loyola que trouxe a informação de R$1. Faziam um depósito de pequenos valores na conta, de maneira que não despertasse atenção, para depois, quando o COAF ou alguma investigação pegasse, tem dinheiro sujo na conta dele. A máfia fez muito isso. Então, isso aí para mim não quer dizer nada, só que ele é um grande cara de pau. Exatamente, Capeta. Assim como aquele juiz que depositou R$13 na conta do PT alguns anos atrás. Da mesma forma, se esse cidadão depositou R$1 ou R$1 milhão, tem que ver se é oriundo do INSS. Essa foi a informação que o Loyola quis trazer aqui e trouxe. E sobre essa questão de ser celery, na verdade, não é nem acelerado o nosso processo aqui, ele é lento de verdade. As questões que são contra a direita nesse país, sobretudo no 8 de janeiro, contra Bolsonaro, tem uma rapidez absurda. Agora, para responder sobre as questões do INSS, há uma série de barreiras aqui. Nós estamos vendo, precisou o ministro Luiz Fux entrar na jogada e pedir um prazo de 10 dias para que essa CPI ou essa CPMI seja de fato instalada no país. Ou seja, precisou vir um ministro lá do STF e falar, o que está acontecendo aqui? Vocês precisam dar materialidade para que esse processo continue. Porque até agora ninguém foi ressarcido sobre esse grande roubo no país. E aí a gente fica aqui noticiando, sempre as mesmas notícias e nunca uma resolução dessas notícias ruins. Excelente. Só uma... Mônica Rosenberg. Antes que digam que o STF está se metendo onde não deve, exatamente. Ele foi provocado por um deputado, Nicolas, que foi lá dizer que isso aí está parado. Isso só pode ser provocado, na verdade, eles nem inerte. Estão atendendo uma demanda do parlamento, então certíssimos, e precisa mesmo abrir essa CPI. Não faz o menor sentido. Pode haver 5 tramitando, tem 0 hoje. Então, dos 11 pedidos, que alguém sente, olhe logo todos esses e que abram-se pelo menos 1, 2, 3, as que são importantes. E, sem dúvida, essa do INSS é importantíssima. Nesse caso, a demora atende os interesses de quem não quer que seja investigado. A doutora Mônica Rosenberg esclarece bem. Não é que o Fux chegou e ligou, ô Guinho, vai instalar a CPI ou não vai? Não é isso. O Nicolas ingressou como medida, então o Fux manifeste a AGU, depois ele vai oficiar o presidente da Câmara, mas é matéria interna corpus, ou seja, a CPI será instaurada se o parlamento quiser. Mas, ô Paulo Loyola, se tem uns 100 políticos envolvidos, acho que eles não vão querer essa investigação não, hein? Claro. Paulinho, você. Eu acho que tem que investigar, a gente precisa se aprofundar no caso. Eu acho que a sociedade não vai aceitar que isso não seja investigado, Capês. Eu tenho muita esperança de que, sim, essas investigações vão avançar. E, assim, essas investigações, vamos lembrar, elas estão avançando. Elas estouraram agora no governo Lula, de uma ação que já vinha sendo feita há muitos anos. Então, essa é uma questão que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado. Até porque, a gente está vendo isso, inclusive, na CPI das bets, ter uma CPI ou ter uma CPMI não quer dizer que, necessariamente, o assunto vai ser investigado de maneira séria. A gente viu o senador tirando selfie com a Virgínia ali. Assim, então, muitas vezes... Numa CPI. Então, muitas vezes o que a gente vê é esse processo investigativo ser utilizado como um palanque de maneira, inclusive, bastante bizonha às vezes. Agora, reforço, Capês, o senador Everton, e está mais uma vez aqui colocando que ele pode estar envolvido no caso porque ele recebeu no gabinete o Antônio Carlos. E aqui eu quero levantar uma questão que me parece muito preocupante, porque
a gente precisa ter coerência. Se ele é suspeito por causa disso, então a gente tem que falar que o Nicolas é suspeito porque o primo dele foi preso por tráfico de drogas. Porque ele mandou emenda para onde esse primo dele, o pai dele, foi candidato a prefeito. Então, se esse é o princípio, vamos investigar o Nicolas pelo tráfico de drogas do primo também. Muito bem, mas o Nicolas não está aqui para se defender. Nem o Everton. Dessa colocação que você fez. Podemos até convidar o Nicolas, se quiser, aqui para você falar na frente dele. Agora, o senador o Everton Rocha, também eu estou falando dos políticos em geral. Também acho que não se pode haver qualquer tipo de precipitação. E o fato de ter entrado no gabinete ou não, isso não significa absolutamente nada, que gabinete de político entra todo mundo. Agora, que tem político, sim, que se beneficiou. E aí eu volto a pergunta com a nossa querida Mônica Rosenberg. Olha, você precisa fazer primeiro, seguir o dinheiro. Follow the money. Isso dá um trabalho muito grande, é uma perícia complicada. Você tem que analisar as falsificações das assinaturas reais ou até eletrônicas que autorizaram os descontos. Então, uma perícia demora. Hoje, se você pedir uma perícia numa investigação corriqueira, vai levar 6 meses. Você imagina uma investigação desse tamanho. E aí, você sabe, o tempo vai se encarregando da impunidade. Eu que vou dizendo, o Paulo Loyola tem uma certa razão quando ele diz, bom, CPI normalmente vira uma palhaçada. A CPI das bets é uma palhaçada, né? Sim. Agora, essa é uma CPI, não, é uma CPI que poderia contribuir para a apuração dos fatos. Como é que você vê a postura do governo, de certa forma, hesitante em apoiar ou não uma investigação mais contundente da estrutura para que a Polícia Federal leve adiante a apuração desses graves fatos? Então, Capês, a gente conhece a demora, sabemos que mesmo num país sério, onde as forças funcionam, as instituições funcionam, uma investigação demora realmente um certo tempo. E aí o que é que faltou neste caso? O bloqueio imediato e total e absoluto dos bens de todos os envolvidos e possíveis envolvidos. E aí, assim, algumas das associações beneficiadas tiveram seus bens bloqueados, outras não. Algumas tiveram que responder, outras não. Começa a ficar uma coisa cinzenta e muito esquisita, difícil de explicar. Isso é o que mais me preocupa, porque, novamente, nós temos que devolver o dinheiro que foi roubado. Quem paga mal, paga 2 vezes. E, neste caso, quem cobra mal vai ter que pagar 2 vezes. O governo vai ter que reembolsar, na minha opinião, tinha que devolver para todo mundo. Nós temos um sistema eletrônico que permite a devolução imediata, 100% de todos os valores que foram debitados. Nós sabemos quem teve seu dinheiro tomado e quanto e para qual conta poderia ser devolvido. Por que tem que ficar esperando a vítima entrar num sistema? Abriu agora o atendimento presencial nas agências para os lesados irem lá dizer que foram roubados. Por quê? Devolve para todo mundo. E aí quem disse, não, mas eu tinha contribuído voluntariamente, refaz a sua contribuição. Mas de onde sairia o dinheiro para fazer isso? Do bolso do pagador de impostos. Não sairia dessas agências, dessas associações que sim foram beneficiados com o produto do roubo. Essa é a discrepância e para isso precisaria que os bens delas estivessem no mínimo bloqueados. Bloqueia, espera, vai levar 1 ano, 2, 10... Em algum momento, esse dinheiro vai ser ressarcido, nem que ressarça os cofres públicos, já que o reembolso dos aposentados é bom que se faça logo, porque eles estão, no mínimo, na parte final da sua vida, não podem ficar esperando 10, 20 anos até isso se resolver. Muito bem. Maria De Carli, como é que você está vendo a turbulência política envolvida em torno? Nós temos essa dicotomia, a gravidade dos fatos, 9 mil trabalhadores humildes, em idade vulnerável, pensionistas, aposentados, dos quais foram desviados valores que para eles são valores vultosos por uma quadrilha e tem envolvimento de várias associações. E, por outro lado, a gente está muito se concentrando em querer desgastar o político A ou o político B. Como é que você vê esse ambiente político que pode atrapalhar as investigações? Pode aí criar uma solidariedade de políticos barrando a investigação, que tem que ser uma investigação técnica, imparcial e séria. Pois é. 2 comentários aqui rápidos que eu queria falar, uma questão que a Mônica disse, né, sobre o ressarcimento. Infelizmente, Mônica, para piorar ainda mais esse cenário,
não sei se você ficou sabendo, né? As primeiras pessoas que eles selecionaram para serem ressarcidas, eles deram um prazo de 24 horas, 48 horas e nem isso eles conseguiram cumprir. Então, a lentidão logística é ainda mais assustadora, o que eleva ainda mais essa problemática do ressarcimento e de fazer justiça a quem precisa de justiça. E a questão política, né, Capês? O cenário não está favorável, não está bacana. E se tem uma coisa que a classe política tem, é o corporativismo. Pois é, minha gente, porque político ali defendem a própria classe. Então, acredito que vai ser complicado. Eu espero que a pressão seja eficiente, que a gente consiga mobilização popular para essa CPI. O governo Lula, nesse momento, deve estar com muita cautela, porque a gente sabe que é um ministro de um partido da sua base fiel, ali o PDT apoia o governo, né, do PT. Então, é muito delicada essa situação, deve estar pisando em ovos, por isso que acredito, inclusive, que deva estar havendo algumas conversas ali nos bastidores com alguns figurões para postergar esse processo de investigação. E o governo Lula, com toda razão, tem que ter muita cautela, porque pode respingar demais no seu governo e impactar a sua reeleição, que nem a gente teve com a questão do mensalão, que nem a gente teve com a questão da Lava Jato, que foi uma mancha no histórico do PT no Brasil. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Rodolfo Marisi, e a mesma pergunta já fica para o Paulo Loyola. O Dataprev chegou a apresentar ao então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o mesmo que foi demitido depois de 6 meses como ministro da Dilma Rousseff, por também suspeitas ligadas a ONGs, quando foi ministro do Trabalho, um aplicativo que praticamente inviabilizaria ou dificultaria muito as fraudes, porque seria um mecanismo de controle. E ele teria recusado. Não está se falando mais no Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social. Ele, o atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, estavam lá, se omitiram. Por que não se fala mais deles? O assunto está saindo de moda, será? Não, Capês, ele está sendo blindado. Simplesmente isso. É fácil a gente pensar. Eu convido vocês a participarem de um raciocínio comigo aqui. Eu queria escutar isso de você também, Capês, e da Mônica Rosenberg, que eu fico sempre atento quando ela fala. Porque se fosse, por exemplo, crime organizado, uma facção, PCC e Comando Vermelho, por exemplo, que aplicasse esse tipo de golpe nas pessoas e que aplica todos os dias, e fosse presos em flagrante, essas pessoas estariam presas agora, né? De certa forma. Por que essas pessoas que aplicaram golpes, essas pessoas do INSS, ou esse grande golpe, não estão presas? Por que essas pessoas dessas ONGs, dessas associações, por que essas pessoas não estão atrás da jaula agora? Essa é a pergunta, porque a gente vive num país onde parece que a justiça nunca é feita para o pobre, para os aposentados, para os pensionistas. Parece que esse tipo de crime, que é o chamado crime de colarinho branco, entre aspas, é sempre benéfico para quem comete. E as pessoas sempre saem impunes. Prenderam os carros, milhões em reais de tantos automóveis, mas a pessoa não está atrás das grades, a pessoa não está presa, não está pagando por isso, não está com uma pena restritiva de liberdade, ela está lá ainda gozando dos seus direitos e com uma conta na Suíça, e podendo viajar e podendo fazer as coisas. Se fosse uma facção, qual que é a grande diferença? Por que o país trata esses dois crimes, ou esse mesmo crime, de forma diferente, quando são cometidos por coisas diferentes, por pessoas diferentes? Essa é a grande nuance. E sobre não estar falando mais do Lupe, é óbvio, né? Ele é um grande cara do partido do PDT, ele vai ser blindado de todas as formas, sabe? Ele tem 12 pessoas que eu acompanho, 3 senadores, 12 deputados, vai permanecer blindado. Essa é a sua grande resposta, Capês. E, infelizmente, o brasileiro já está acostumado a comer pizza, porque mais um problema no nosso país parece que vai acabar em pizza. Paulo Loyola. Capês, recebo com algum estranhamento a tua pergunta, sim. Vamos lá. Você foi presidente da Alesp, correto? Fui. Você teve casos de corrupção ali durante o período no qual você foi presidente? Sim, claro. Você foi investigado por eles? Não. Você achou isso estranho? Não entendi. Pode ser mais específico? Posso. O Lupe era ministro. Não tem nada da investigação que chegue nele. Qual é a razão da gente estar cobrando que a investigação chegue nele se não tem absolutamente nenhuma evidência que acarreta qualquer tipo de envolvimento do ministro? Mas não teve a informação de que chegou em junho de 2023 a notícia
de que haveria fraudes nas associações e ele não pautou a discussão, não voltou a pautar e não apurou. Você Na não verdade, acha que teve você não acha apuração, que a omissão... teve pauta. Não, deixa eu só terminar a pergunta. Vamos lá. Você me devolveu a palavra. Certo. Você não acha que esta omissão justificaria que ele fosse investigado, ao menos por esta omissão, para saber qual o grau do seu envolvimento? Não acho, e pelo que eu estou olhando aqui, outros companheiros não acham. Você não acha também? Se houvesse alguma evidência, a Polícia Federal, que está conduzindo o processo, teria arrolado o ministro dentro do processo, como arrolou diversas outras figuras dentro ali de toda essa estrutura. Agora, nem o atual presidente Volney, nem o ex-ministro Lupe, nem o senador Everton estão sendo investigados pelo processo. Esse é o único fato que a gente tem. Muito bem. Bom, a visão do Paulo Loyola é que, embora tenha recebido a notícia de que estavam ocorrendo fraudes no INSS de associações e tenha se negado a colocar esse tema em discussão e não tenha voltado a colocar esse tema em discussão futuramente, esta omissão não deveria ser investigada. É a opinião dele e a gente respeita, porque aqui são debates. Eu pergunto, Mônica Rosenberg, você que é advogada, quem tem o dever legal de agir e se omite, dando causa à continuidade nos desvios, não deve ser investigado? É a sua opinião. Quero ouvir depois a opinião dos demais. Primeiro, sim, é culpa em vigilando. Então, alguém que é ministro e que deixa um esquema desse tamanho acontecer na sua gestão, claramente tem uma responsabilidade. Mas a gente sabe que a investigação vai começar pelos peixes pequenos, vai primeiro pegar os menorzinhos e vai acabar chegando nos grandes e, eventualmente, vai sim chegar, se houver grandes políticos envolvidos, vai chegar neles. Não sei se esse senador está ou não envolvido, mas se estiver, aí já vai para o STF. No STF, nós sabemos que a taxa de condenação é abaixo de 0,98%. Então, começamos sim a falar de impunidade e eu quero responder para o meu querido amigo Rodolfo, que falou muito bem e está certíssimo de expressar a frustração que ele expressou. Rodolfo, não é a mesma coisa, porque neste caso, quando é corrupção, quando é o governo roubando, quem faz a regra é justamente o governo, é justamente o parlamento que cria a regra do jogo. Porém, os nossos queridos do crime organizado já estão mudando isso e já estão colocando os seus dentro do governo para que eles também façam as regras e que assim a impunidade seja democratizada e seja válida para todo mundo, o que para o Brasil é uma coisa péssima. Muito bem. Maria de Carli, é evidente que, você dizer, o presidente Bolsonaro tem que ser investigado, responsabilizado por uma fraude praticada aqui dentro de um ministério, ou o próprio presidente Lula, a princípio, também, não me parece que seja uma forçação de barra. Agora, sim, o ministro tomou conhecimento de que estavam ocorrendo fraudes. Ele se omitiu. Depois ainda negociou com o governo que o seu número 2, que lá se encontrava também, que recebeu o careca do INSS no ministério, em reuniões. E eles continuam. Dizer que isso não é nada, queria ouvir a sua opinião, se você concorda que não há sequer necessidade de uma investigação. Claro que há, é crucial que haja investigação, é crucial, vejam vocês. A gente sabe que, inclusive, esse número 2, né, que era o número 2 na pauta, que é o atual ministro, o Volney Queiroz, estava envolvido nas reuniões que foram desmascarados, começou-se, né, ali a desmascarar todo esse esquema bilionário de roubo dos nossos idosos. Então, é preciso que haja investigação, é preciso que os responsáveis sejam, né, tenham suas penas de acordo com as suas culpas e, claro, você é ministro, você está ali por dentro do que acontece no seu ministério. Se você não sabe o que está acontecendo, você é um ministro incompetente. Então, ele tem que ser, sim, investigado, assim como o seu número 1, o número 2, o número 3 e, quiçá, toda essa gentalha que estava envolvida nisso daí. Claro, e com relação ao senador Everton Rocha, nós estamos à disposição, eventualmente, se ele quiser, aqui está aberto o microfone. Não é verdade que ele está sendo investigado, mas também não é verdade que ele só se reuniu 2 vezes com o careca do INSS. Ele indicou o diretor André Paulo Félix Fidelis para o careca, que é suspeito de receber pelo menos 5 milhões de reais por meio do escritório de advocacia do seu filho. Então, claro que tudo tem que ser investigado, nós não temos que ter precipitação com nada, defender a honra das pessoas, o devido processo legal, a tranquilidade na investigação,
mas ao mesmo tempo não estamos aqui para passar o pano, nós estamos aqui para debater os temas corretamente.